Fala galera, tudo bem? Eu sou o Otávio, Tech Lead na Cove e vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso case de como a gente resolveu problemas de concorrência com JavaScript usando o Lambda, SQS e S3. Eu vou começar falando um pouquinho do nosso momento. No começo, o nosso time era muito pequeno, praticamente só o CTO que programava. Em seguida a gente chegou a ter 3 devs, mas a gente precisava manter o foco na regra de negócio, porque o business plan era agressivo e a gente tinha previsto uma grande demanda logo de começo. A gente se esforçou para começar já com uma arquitetura escalável e com a menor preocupação possível com o servidor. Depois de bastante pesquisa, a gente optou por utilizar o serverless. O que é o serverless? Serverless é uma arquitetura fast, onde os containers efêmeros executam blocos de código. Fast é o Function as a Service, conceito semelhante ao de microserviços, com as execuções stateless, só que menor ainda, sendo um chunk menor de código. Atualmente, a gente tem os provedores AWS Lambda, Google Cloud Functions e Azure Functions para rodar funções serverless. Na verdade, o servidor existe, mas todo o gerenciamento dele é feito pelo provedor. E serverless também é o nome do framework utilizado para organizar e separar todos os recursos necessários para a função. E tudo isso é feito através de arquivos de configuração. Mas por que o serverless? Com o serverless, a gente pode ficar tranquilo quanto à infra, porque a gente controla tudo através de configurações. Como a gente usa a AWS, ele gera um arquivo CloudFormation para orquestrar toda a nossa infraestrutura. Caso algum serviço fique fora, não afeta o restante da stack, o que impacta diretamente na nossa disponibilidade. As lambdas escalam horizontalmente de acordo com a demanda e verticalmente de acordo com as configurações definidas. A gente tem uma gama de eventos que podem ser explorados, como SQS, S3, CloudWatch, Kinesis, API Gateway. Eu vou falar um pouquinho deles mais tarde. E esses eventos, eles são a cereja do bolo da Lambda, porque a gente pode escalar e paralelizar a maioria dos nossos serviços sem muito esforço. Mas, como toda stack, o server também tem seus contras. O primeiro é o cold start. As lambdas demoram alguns instantes para serem acionadas após o deploy ou algum tempo sem nenhuma requisição. Com JavaScript, esse cold start dura em média menos de um segundo, vai de 500 a 800 milissegundos. No nosso caso, como a gente tem um grande volume de requisições, isso não é um problema, porque as lambdas estão ativas a maioria do tempo. As lambdas são cobradas por request e por tempo de execução, que é o mais caro. Então, caso essas funções não estejam bem simplificadas, pode ficar salgado. Os bancos de dados e muitas APIs têm limites de conexões, são os rate limits e connection limits. O risco de custo e limites de conexões são limitações a se pensar quando pensamos em adotar esse stack. Mas eu vou explicar daqui a pouco como a gente resolveu isso. Para começar, eu vou mostrar um pouco dos nossos custos com Lambda. Esse é o custo resumido de junho, apenas das lambdas. Tivemos mais de 14 milhões de segundos de processamento e mais de 17 milhões de requisições. Dado esse volume, esse custo é bem baixo. Um dos motivos que levam a economizar nas lambdas é o compartilhamento de recursos e simplificação de blocos. Para otimizar isso, a gente resolveu usar monorepo. Monorepo é uma estratégia para a gente mover vários serviços em um mesmo repositório, com código compartilhado. Como no repo, a gente consegue compartilhar todas as bibliotecas internas, por exemplo, as de regras de negócio, entre todas as functions. A gente utiliza o Lerna, que é uma ferramenta para gerenciar monorepo, criado pelo time do Meteor. O Lerna ajuda a gente no processo de build e link desses pacotes compartilhados. O Lerna, combinado com o Webpack, é uma ferramenta ótima para buildar cada função apenas com o código que a gente vai precisar para executar. Sobre banco de dados, a princípio a gente cogitou usar o DynamoDB como base principal. Essa ideia a gente desistiu porque a gente ia ter dificuldade em manter a unicidade dos dados, tendo que fazer um search antes de um insert. Então a gente resolveu usar o RDS com o MySQL como banco principal. Hoje a gente ainda usa o Dynamo, mas apenas para armazenar alguns dados específicos. Nosso Redis é mantido
principalmente para cache. E manter o RDS foi um desafio, porque a gente começou a estourar o limite de conexões com o banco. Foi quando a gente teve que pensar em uma forma de contornar isso, e a nossa solução foi criar o RDS Pool. O RDS Pool é um microserviço destinado a reduzir o número de conexões com o RDS. A gente optou por deixar ele no EBS para garantir a disponibilidade do serviço. As lambdas requisitam uma query para o pool, que executa no banco de dados e retorna o resultado ou o erro. Com isso, a gente nunca mais teve problemas de conexão com o banco de dados. Porém, outro problema que tivemos foi com a perda de mensagem no SQS. Por algum motivo, alguma lambda dava um pau e a mensagem se perdia. E para resolver isso, a gente plantou uma estratégia de Dead Letter Queues, ou DLQs. Esse é um exemplo de como nossas workers trabalham. Elas geralmente são ativadas através de eventos do SQS. O nosso controle de concorrência é definido pela quantidade de mensagens na fila. Também limitamos a quantidade máxima que cada lambda pode iniciar, que é o Reserved Concurrence. Nesse fluxo, uma lambda ou algum outro serviço publica uma mensagem no SQS e o SQS repassa a mensagem para o worker processar. Caso ocorra qualquer erro de execução na lambda, a mensagem é automaticamente enviada para a DLQ, que fica reenviando a mensagem para as outras lambdas até ser processada. Essa configuração é feita através do arquivo YAML do serverless, com algumas linhas de código e o plugin Lambda Dead Letter. Sem monitoramento, as DLQs podem se transformar numa bomba relógio. Caso a falha de processamento seja um bug no código, essa fila tende a crescer e tentar reenviar as mensagens infinitamente. Então capricha bastante no log, que debugar lambda é muito ruim. E no nosso caso, a gente usa o Sentry para esses logs e o CloudWatch para monitoramento e debug. Outro exemplo nosso aqui é o do trigger do S3. É um pouco mais simples. Um novo arquivo no bucket gera um trigger para uma lambda processar. O trigger pode ser um bucket ou em um diretório específico, definido através de um glob na configuração. No nosso caso, utilizamos as triggers do S3 para processar e comprimir imagens enviadas para o sistema. Aqui é um exemplo de como fica na AWS uma lambda. À esquerda a gente tem os triggers que podem acionar essa lambda e à direita a gente tem as permissões de acesso dela. Mais um exemplo aqui, agora com múltiplos triggers. A gente usa o CloudWatch para funções agendadas ou crons. No código a diferenciação é feita através do tipo de evento enviado no payload. Outra ferramenta importante da nossa stack que eu quis destacar aqui também é o GraphQL. O GraphQL é uma query language que facilita a integração com diversas fontes de dados. Através dele é possível combinar dados vindos de diferentes lugares em um mesmo payload, seguindo um esquema. O nosso front-end troca informações com um endpoint só, podendo filtrar apenas os dados necessários para a requisição. Manter o esquema saudável é indispensável quando se lida com várias estruturas de dados diferentes. Com GraphQL é mais fácil trabalhar com retrocompatibilidade sem precisar fazer versionamento, como no REST. O Apollo é uma toolbox para trabalhar com GraphQL. Tem o Apollo Server e o Client, disponível para várias frameworks front-end do mercado. Algumas das ferramentas disponíveis no Apollo são o sistema de cache otimizado, uma integração extremamente simples entre client e server e uma melhor interface de debug que é o GraphIQL. E aqui a gente tem alguns nossos úteis para serverless. O seed é um CI focado em serverless. Através dele a gente consegue fazer deploys atômicos por função, branch, ambiente. E ele tem a maioria dos recursos de CI do mercado. Para infra do front-end a gente utiliza o Netlify. O Netlify suporta front-end serverless. Vale ressaltar que nosso front é em Vue, e a gente usa o Sass para estilo. Para conseguir rodar tudo isso localmente, a gente usa o Serverless Offline, que emula o API Gateway e a Lambda, e ele dá suporte para vários plugins para emular outros serviços da AWS. Por exemplo, a gente usa o Serverless Offline SQS, o Serverless Offline DynamoDB, enfim, e existe toda uma gama de pacotes para emular os outros serviços. E o Serverless Webpack otimiza o código das lambdas
garantindo que o build só vai ter o essencial para a função, melhorando muito o cold start. Galera, é isso. Muito obrigado. Meus contatos estão aí, a gente está com vagas, então você viu aí nossa apresentação, dá um pulinho lá, se inscreve, vamos bater um papo. Obrigadão, espero que tenham gostado dessa talk. Valeu!